Nós temos aqui um esquema que é de fato a pilha de Daniel, né? E a coisa mais importante que a gente percebe aqui é o seguinte: em relação à pilha de volta, lá na pilha de volta, deixa eu até voltar lá na pilha de volta, vocês entenderam a piadinha? Na pilha de volta a gente tinha os metais empilhados, pilha empilhada, todo mundo junto. Os metais, as chapas metálicas, né? Todas elas reunidas numa única pilha, uma solução eletrolítica apenas, né? Lá na pilha de Daniel, o que nós percebemos? Que nós temos dois sistemas separados, né? Nesses dois sistemas separados, eu tenho duas soluções eletrolíticas. Que gracinha, Cavan. Fiquei tocado. É o seu animal de estimação? Nas duas celas, ou células eletrolíticas, aí, nós temos os dois eletrodos. Tá? Esses dois eletrodos são dos metais cobre e zinco. Tá? E na solução onde está o eletrodo de cobre, nós temos uma solução de sulfato de cobre. Tá? E na solução onde está o eletrodo de zinco, nós temos o sulfato de zinco. Tá? Externamente, nós temos aqui o fio metálico que interliga essas duas chapas. Né? Ele até já nos mostra aqui o fluxo de elétrons. Né? E nós temos a lâmpada, que vai nos provar, uma das provas, né? Bom, Pedro, essa lâmpada vai nos provar que o sistema funciona. Né? A lâmpada vai acender. Né? Bom, além disso tudo, nós temos no meio aí, né, a ponte salina. O que vai ser essa ponte salina? Nessa ponte salina nós temos um tubo, né? E esse tubo ele interliga, ele conecta os dois sistemas, as duas células, tá? E dentro dessa ponte salina a gente tem uma solução aquosa iônica, ou seja, uma solução eletrolítica, né? E essa solução ela vai ter um papel muito importante nesse sistema aqui, porque ela vai fazer com que a pilha ela vai fazer com que na pilha aconteça a transferência de íons. E esses íons eles são muito importantes para o que vai acontecer na pilha quando a reação iniciar. Tá? Então a ponte salina ela interliga as duas células, né? E ela equilibra as proporções de íons nessas duas pilhas, né? Nessas duas células, desculpa. E o fio externo ele vai conduzir quem? Elétrons. Tá? Elétrons. Lembra que a corrente elétrica é formada por elétrons. Nós temos aqui, novamente, a pilha, né? Vocês me desculpem aí, o desenho está invertido. Aqui tem o cobre primeiro e o zinco segundo. Eu não encontrei uma imagem que assemelhasse, tá? Aqui está invertido. Tá o zinco primeiro e depois o cobre, tá? Percebam que, novamente, o fluxo de elétrons ele acontece do zinco para o cobre, tá? Bom, essa pilha já está em funcionamento. Quando a reação começa, a gente começa a perceber algumas coisas. Tá? À medida que a reação ocorre, né, a gente percebe algumas alterações no sistema, algumas mudanças. E essas mudanças é o que de fato faz com que a reação química aconteça, com que a reação eletroquímica aconteça. Né? Com o tempo, percebam na animação aí, que eu demorei 8 anos para fazer. O eletrodo de zinco, vou fazer de novo. O eletrodo de zinco, ele vai se desgastando, ou seja, ele perde massa. Okay? Já o eletrodo de cobre, a massa dele aumenta. É o que está acontecendo com a gente nessa quarentena. A gente está aumentando em massa. Né? Da onde essa massa do cobre veio? Essa massa que aumentou no cobre, ela é proveniente graças ao que aconteceu com o zinco. Né? Se não fosse o zinco ter oxidado, o cobre não teria acontecido ao cobre o que aconteceu. Né? Não tinha acontecido com o cu isso que aconteceu aí. Mas o que de fato aconteceu? Né? A gente percebe o seguinte também. A solução de cobre ela se torna mais concentrada. Então, se a gente observa inicialmente aqui,
contem aí os íons Zn+, 2+, e cobre 2+. O número de zincos e cobres é igual, né? Só para demonstrar de fato que eles são iguais, né? E com o passar da reação, o número de íons zinco na solução aquosa aumenta. De onde são provenientes esses íons N2+? Eles são provenientes da própria chapa metálica. Lembra que quando a reação aconteceu, a gente demonstrou lá naquela semi-reação, naquela reação, naquela hora, o zinco metálico, ele perde elétrons. E quando ele perde elétrons, ele perde também massa. Tá? Existe uma relação, uma lógica direta nessa questão. Quando ele perde elétrons, a massa dele também diminui. Tá? Já o número de íons cobre, ou seja, de íons cobre 2+, ela faz o quê? Diminui. Então, a concentração da solução do eletrólito do cobre diminui, enquanto que a de zinco aumentou. Tá? Nas soluções, teremos a passagem dos íons em excessos, que estão em excesso, de um lado para o outro. Né? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer esse transporte? A ponte salina. Tá? Lembra que a ponte salina ela interliga os dois meios, e esse interligamento, aí, essa interligação, faz com que o número de ânions nessa solução primeira aumente, e o número de cátions nessa solução aqui aumente. Isso vai acontecer para que essas soluções elas se tornem estáveis, que elas entrem em equilíbrio. Algumas vezes, eu acho que provavelmente eu já falei sobre isso com vocês, mas uma palavra que define a química é a palavra equilíbrio. Né? A reação de oxirredução, é até uma coisa que eu acho que eu já comentei hoje, a pilha para de funcionar quando a reação química para. Né? Aqui, a gente percebe uma transição, um sistema de transição até se atingir esse equilíbrio. Né? Quando essa pilha, no caso o zinco, né, reage e faz com que o cobre também reaja e tal, o zinco está perdendo elétrons, está perdendo massa. E esses elétrons que são perdidos para o cobre fazem com que esse sistema, depois da reação ocorrida, né, entre em equilíbrio. Esse equilíbrio ele só vai acontecer porque o zinco tinha mais elétrons do que ele precisava. E o cobre tinha menos elétrons do que ele precisava. Né? Como o zinco tinha mais elétrons, ele perde esses elétrons para que haja, depois da reação química, um equilíbrio eletrônico. Né? Ele perde esses elétrons justamente para que esse equilíbrio seja atingido. Tá? Quando você compara metais diferentes, você consegue chegar a potenciais elétricos diferentes. Tá? Cada combinação de metais, até de alguns não metais, faz com que o potencial da pilha seja diferente. Tá? Depende, então, do comparativo. Existem pilhas que vão ter um potencial muito baixo, enquanto que outras pilhas têm potenciais elevadíssimos. Tá? Bom, nós temos, a gente pode falar de algumas semi-reações aqui, a de oxidação e a de redução. Tá? A semi-reação de oxidação é a do zinco. Como é o zinco que está perdendo o elétron, ele é quem sofre oxidação. Né? E como o número de oxidação dele também aumentou, né, foi de 0 para mais 2, foi ele quem oxidou. Tá? E o cobre foi de 2 mais para 0. Então ele sofreu redução. Tá? Quando essas duas semi-reações acontecem, nós temos uma reação maior, mais complexa acontecendo, né? Que é o que a gente vai chamar de reação global. Tá? Não é ação global, tá? É reação global. A reação global, ela vai englobar tanto quem sofreu oxidação quanto quem sofreu redução. Tá? Então aqui nós temos o zinco, e o zinco reage com o cobre 2+. Essa reação gera o zinco 2+, e o cobre 0. Certo? Uma outra maneira de representar essa pilha, né,
é por meio da representação de fato de uma pilha, né? É o esquema de uma pilha. Nesse esquema, a gente vai colocar primeiro, a gente tem uma divisão aqui de partes, né? Primeiro, nós temos aqui do lado esquerdo o ânodo, tá? E do lado direito, nós temos a representação do cátodo. Então, lembra o seguinte: o ânodo é quem perde elétrons, é o que sofre oxidação, tá? Então, ânodo oxida, vogal, vogal. E o cátodo reduz, consoante, consoante, tá? Como o zinco ele foi de zinco 0 para zinco 2+, a gente vai colocar isso na representação da pilha. Então, o zinco 0, aqui, ó, o zinco 0, ele foi a zinco 2+, tá? A gente separa o eletrodo do eletrólito por meio desse tracinho, ok? E lá no cátodo, a segunda parte da pilha, nós temos o inverso. Nós temos o cobre iônico, que é o cobre 2+, indo a cobre 0, tá? Aqui no meio, alguns de vocês devem ter observado aí, nós temos esses dois tracinhos, essas duas barrinhas. O que essas duas barras representam? A ponte salina. Lembra que é a ponte salina que intermedia esses dois eletrólitos, esses dois eletrodos, né? Então, é muito importante que a gente represente também essa ponte salina, porque ela é quem, de fato, faz com que essas duas células estejam ligadas, associadas, né? E também é responsável para que a reação química aconteça, a reação de oxidação e redução aconteça, tá? Uma coisa importante, essa afirmação aqui, né? A gente tem que indicar os metais dos eletrodos e suas respectivas concentrações e temperaturas, elas vão entrar em algumas representações mais específicas, tá? Essa daqui é a representação mais completa de todas, mas ela não é tão necessária assim. Você colocando lá o zinco 0 indo a zinco 2+, duas barrinhas, cobre 2+, indo a cobre 0, já tá top, beleza? Só pra gente encerrar esse exercíciozinho aí, tá? Nós temos aí o cobalto, né? Cobre. O cobalto barra cobalto 2+, barra AU3+, barra AU. Anotem esse negócio aí, a gente tentar fazer esse exercíciozinho. Vamos só voltar lá na representação da pilha. Lembra que primeiro a gente vai representar quem? A gente vai representar primeiro o cátodo ou ânodo? O ânodo, né? Então vamos lá. O ânodo é o que aparece primeiro sempre, tá, gente? Não tenham medo de ser feliz. Então aqui, quem sofre oxidação não é o ânodo? O que aparece primeiro não é o ânodo? Então, é o cobalto. Beleza? Quem sofre redução? Quem sofre redução aí é a outra espécie química. Então vai ser o ouro, o AU, né? Qual é o eletrodo positivo ou cátodo, né? O cátodo é quem sofre redução, lembra lá, com consoante, consoante, vogal, vogal, né? Então o cátodo é quem sofre redução, que é o ouro, tá? Qual é o eletrodo negativo ou ânodo, né? O ânodo é quem sofre oxidação. Então nós temos o cobalto, tá? Quem é o eletrodo que será gasto? O que sofre a oxidação, que nesse caso é o cobalto, tá? E qual eletrodo terá sua massa aumentada? Vai ser o outro, né? O bom desse exercício é que se você acertar um, você acerta todos. Mas se você errar um, você erra todos também. Porque não tem jeito, né? É um ou outro. Então, o eletrodo que vai ter a massa aumentada é o ouro, né? E acabou. É isso aí. Bom, eu vou ligar o áudio aqui um pouquinho, como eu já encerrei, tá? Deixa eu só paujar aqui.